Boa noite, amigos. Vamos iniciar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo, vibrando amorosamente por nossa família, por todos que sofrem, pelos que se encontram nos hospitais, se encontram pelas ruas, por todos que estão em aflição. Que Deus, nosso Pai, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo na fé e na confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso, que a cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estudaremos o capítulo 24. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Os sãos não precisam de médico. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa, numa casa, eis que vindo muitos publicanos e pescadores se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pescadores? Mas ouvindo-o, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Mateus, versículo 9, 10, 12. Capítulo 9, versículo 10, 12. Jesus se dirigia, sobretudo, aos pobres, aos deserdados, porque eles os que mais necessitam de consolação, e aos cegos e humildes de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Essas palavras, como tantas as outras, aplicam-se ao Espiritismo. Às vezes admira-se de que uma mediunidade seja concedida a pessoas indignas e por isso mesmo capazes de empregarem mal. Porém, costuma-se dizer que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos, de início, que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhe a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas o abusam. Se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado ao mais digno, qual aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas e a todas as classes da sociedade, ao pobre, ao rico, aos virtuosos, para fortalecer no bem, e aos viciosos, para corrigir. Esses últimos não são os doentes que precisam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro, que pode tirá-lo da lama? Os bons espíritos vêm assim, em seu auxílio e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo, mais vivamente do que os que recebem de maneira indireta. Deus, na sua bondade, poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância e lhe a mete nas mãos. Não será ele bem mais culpado se não atentar para ela? Poderia excusar-se com a ignorância? Quando ele mesmo escreveu, viu com os próprios olhos e ouviu com os seus ouvidos e pronunciou com a sua própria boca a sua condenação? Se ele não aproveitar, então será punido com a perda ou a perversão da sua faculdade, de que maus espíritos se apoderarão para obsedar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns.
com que Deus castiga os servos indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e o egoísmo. A mediunidade não se aplica necessariamente às relações habituais com os espíritos superiores, é simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos, e é só por ele é assistido. E neste sentido, unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Mais uma vez, né? O Evangelho nos alerta sobre as nossas escolhas e a nossa responsabilidade. Ele fala sobre ser uma ferramenta útil, um instrumento apto ao trabalho, ou seja, que consegue entrar em sintonia espiritual com os espíritos superiores. E para isso, meus irmãos, é necessário que busquemos a nossa melhoria contínua, a reforma íntima, que estejamos imbuídos no firme propósito de nos melhorar, cada dia um pouquinho. E aí, de encontro com esse texto, no artigo Consolador, tem um artigo que fala sobre os sãos não precisam de médico. E aí eu peguei alguns trechinhos para a gente conversar. E ele nos diz: obviamente, as criaturas não necessitam de cuidados médicos. Os que precisam dos serviços da medicina são aquelas que de alguma forma estão doentes. Jesus usou essa imagem para mostrar que a sua vinda na Terra trazia a proposta de socorrer especialmente aqueles que ainda não estavam devidamente enquadrados no contexto do equilíbrio, o que em realidade era e ainda é a grande maioria das pessoas que vivem nesse planeta. E a enfermidade a que se referia vai muito além das anormalidades físicas, abrangendo o detalhamento através das deformidades do espírito. É a moral, né? Diante da nossa condição evolutiva, ainda muito distante estamos da perfeição. Podemos até contar com uma boa saúde física, mas quem terá ampla e total saúde espiritual e moral? A medicina terrestre nos oferece as poções que restabelecem e mantêm o ajuste do corpo, e os ensinamentos de Jesus nos dão a base para a verdadeira saúde espiritual, meus irmãos. O auxílio médico e medicamentoso, aliados ao Evangelho do Cristo, uma vez colocados em prática nas nossas vidas, são capazes de fazer o homem verdadeiramente saudável. Saudável em quê? Né? No combate ao egoísmo, essa doença que confunde a nossa mente, a ponto de acreditarmos que tudo deve ser nosso e que nos faz indiferente ao sofrimento alheio. No combate ao orgulho, que nos faz pensar que somos melhores e que os outros, que todos devem se curvar diante dos nossos interesses, que nos distancia tanto da caridade e do sentimento de amor ao próximo, aniquilando de vez o ódio, meus irmãos, esse sentimento que ainda reside em muitos corações, sendo responsável por incontáveis tragédias. A preguiça, que nos impede de evoluir intelectualmente e moralmente, que nos mantém estagnado por anos, milênios, ao comodismo, à inércia, sem buscar nos melhorar, ao pessimismo, que nos turva o ânimo, achando que não somos capazes de vencer os obstáculos da vida, obstáculos esses que por vezes escolhemos passar para nos melhorarmos, né? Então, meus amigos, de alguma forma, somos todos doentes e os remédios estão disponíveis. Façamos uso dele, buscando no recurso da medicina terrena, se for o caso, ou nas bases do Evangelho, seguindo sempre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É lá que está o nosso verdadeiro remédio, né? E para complementar a nossa leitura, vamos ler o trecho do livro Jesus e o Evangelho, psicografado por Divaldo e ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. O item é o 32 e o nome é Psicoterapeuta, e ele nos diz: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos.
Mateus, versículo 9 e 12. O homem Jesus, totalmente livre da sombra individual, como da coletiva que pairava na sociedade da sua época, penetrava com facilidade na problemática profunda do ser, direcionando-se às causas essenciais que modelam a existência terrena. O seu olhar, perconsciente, alcançava o cerne da criatura ali identificada aos reais conflitos, a psicogênese dos distúrbios emocionais e psíquicos que lhes diziam respeito, porque reconhecia no processo das múltiplas existências a casualidade dos acontecimentos na esfera física e no comportamento social. O ser integral não era aquele dissociado da legítima espiritual que se apresentava aos olhos físicos, antes sim, aquele que se constituía de valores transcendentes ao campo da forma, originado na espiritualidade. Igualmente, por conhecer a paranormalidade, ele mesmo, na condição de médium de Deus, sabia exortar para buscar a essencialidade interior, em detrimento da aparência, cômoda e perturbadora das exterioridades humanas, elegendo os pobres, conflituosos, aqueles que eram detestados e não fruíam de oportunidade melhor na convivência social do dia a dia, além de quebrar as barreiras sociológicas e econômicas vigentes que tantas infelicidades causavam e ainda produzem no grupo humano, demonstrava também a excelência dos seus propósitos e a sabedoria da sua eleição. Era esses desdidados, os que mais necessitavam, porquanto os outros, os poderosos, os não excluídos, já se encontravam cheios de báfio, da petulância e da pequenez, por momentos não necessitados de alimentação espiritual mais significativa, nem capazes de entender a sua mensagem. Muito preocupados com os questionamentos corriqueiros em que se debatiam, haviam perdido o contato com as ambições elevadas do significado existencial, bastavam-se a si mesmos na névoa da ilusão em que se movimentavam. Trazendo a toda a humanidade a proposta psicoterapêutica preventiva, através do qual seria possível a vivência da saúde integral, oferecia também a curadora, de modo que todos pudessem desfrutar das bênçãos que estão ao alcance de qualquer um que queira vivenciar. Todo o seu ministério foi um hino de exaltação e vivência da liberdade, da conscientização do indivíduo e da autorresponsabilidade diante dos acontecimentos, dando início a uma forma de ver e entender as coisas. Com coragem que lhe era peculiar, rompeu a tradição da ignorância, dos caprichos, que dominavam no contexto dos interesses sociais e mesquinhos, que trabalhavam em favor dos astutos e dos ambiciosos, deixando ao desamparo e na miséria aqueles que não partilhavam dos grupos dominadores. Nunca se permitiu o cultivo da hipocrisia ou de atitudes receosas. Por isso mesmo, propôs que não se deve pôr a candeia embaixo do alqueire, antes no velador, a fim de que a luz derrame claridade por toda a parte, alcançando a todos, aqueles que lhe acerquem, assim banhando-se de luz. Outro sim, proclamou a necessidade de ser sincero e autêntico, mediante a uma proposta de desvelamento moral, sem subterfúgio, no qual o ego não se sobressupõe ao self, mascarando a realidade do ser existencial. Através dela, a coragem da fé se torna patente, em face da segurança em torno dos objetivos braçados, sem os titubeios e as incertezas que são comuns nas atividades imediatistas do consumismo de todas as épocas. Jesus é um homem extraordinário, sem precedentes na história de toda a humanidade, não podendo ser compreendido em um lance de simplicidade ou de aventureirismo cultural. A complexidade da sua vida transcende a uma observação, mesmo quando cuidadosa,
porque ultrapassou o tempo em que viveu e permanece acima do convencional, do estabelecido, do aceito e do conhecido. A paranormalidade de que era possuidor tem características muito especiais, não podendo ser comparada com aquelas cujas balizas foram estabelecidas pelo estudo realizado em experiências no laboratório. Ninguém como ele, que produzisse tão variada e complexa gama de fenômenos, conforme o fazia, sem estardalhaço ou quaisquer outras formas conhecidas de chamar a atenção. A sua austeridade não permitia a vulgaridade ou espetáculo, mantendo-se invariavelmente o mesmo, fosse quando recuperou das febres a sogra de Simão Pedro na intimidade doméstica ou quando deteve o vendaval sobre as águas agitadas do mar da Galileia, diante de várias testemunhas. O ceptismo desatento, entretanto, tem tentado minimizar a fenomenologia que realizou, propondo interpretações que lhe retiraram o conteúdo da realidade acima do habitual. Isto por falta de conhecimento das leis, que escapam ao controle objetivo. E ainda permanece algo desconhecidas, mas que por ele eram perfeitamente identificadas. Com esse poder de que se revestia, jamais atentou contra os códigos soberanos da vida, mantendo-se inflexivelmente dentro dos parâmetros nos quais se deveria movimentar. Assim, sua mensagem direcionava-se, como ainda hoje ocorre, aos enfermos da alma, cujos corpos, por consequência, se encontravam ou permanecem deteriorados. O seu brado de advertência constitui a terapia ideal, porque aquela que, além de evitar a doença ou de curá-la, predispõe o paciente para que não mais se permita afetar, pairando o sobraceiro acima dos contingentes perturbadores e causadores de degenerência habituais, físicas, emocionais, psíquicas e morais. Mediante esse destemor, não distinguia pecadores de sadios, mantendo o mesmo intercâmbio com as diferentes camadas da sociedade, porque sabia que todos os indivíduos que se encontram na Terra estão em conserto dos defeitos dos atentados que praticaram contra si mesmo. Então, olha só, né? Estamos todos juntos aqui nessa encarnação para nos melhorarmos. Então, não cabe de forma alguma apontar o outro irmão, né? Cada um está no seu melhor. E continuando, ele nos diz: aqueles que se mascaravam de puros e se apresentavam como portadores de virtudes, facilmente identificadas pela aparência, jamais pela profundidade em que se agitavam, eram conforme faziam crer. A verdadeira pureza não se tornava de fácil constatação, porque jaz no imo do ser, e este permanece ingênuo e simples como uma criança, jamais perverso, julgador e inclemente, discriminador constante. Ao mesmo tempo, amava-os a todos com igual sentimento de compaixão, como terapeuta, compreensivo e conhecedor das recidivas que os pacientes se permitem por incúria e insensatez costumazes. A esses enfermos da alma, os esquecidos pela sociedade, além da consolação que lhes poderia oferecer, ministrava-lhes os pábulos da saúde e da esperança, proporcionando-lhes entender o mecanismo da vida, extrafísica, e entendendo-lhes também as faculdades espirituais entorpecidas e perturbadas por forças desencarnadas. Inerente a todos os seres humanos, ele identificava a mediunidade que é neutra em si mesmo, podendo expressar-se no bruto, no perverso, no imoral, assim como no gentil homem, no missionário do bem, no abnegado ceareiro da luz, e estimulava todos que mantivessem uma conduta saudável e vinculada ao Pai. Causa surpresa constatar-se que não poucas vezes essa faculdade surge em pessoas moralmente descredenciadas,
para o seu exercício e que por efeito utilizam-o na mal, complicando-se a si e aos outros, confundindo. Sucede, porém, que a luz é oferecida a todos com igualdade de ensejos, cabendo a cada qual utilizá-la conforme lhe seja mais útil, assim gerando as consequências que advenham após a forma da sua utilização, a nossa responsabilidade. Ela proporciona o intercâmbio com os espíritos, abrindo as portas da imortalidade a todos quantos anelem por adentrar-se rumando na direção do infinito e beneficiando-se das incomparáveis concessões que podem fluir. Assim, portanto, é concedida a todos os seres humanos, especialmente aos enfermos da alma, para que não se possam justificar de ignorância ante a casualidade da vida e a sua realidade após a morte. Né? Aquele a quem mais será dado, também será cobrado. Então não podemos justificar, como ela nos diz aqui, a ignorância. Por não ser uma faculdade que coloca a criatura em contato apenas com as virtudes dos céus, mediante a lei de sintonia, faculta o comércio emocional e o convívio com os espíritos, que são semelhantes aos indivíduos que lhes submetem por comodidade ou desinteresse na mudança dos hábitos. A lei da sintonia, né? Vamos sintonizar com aqueles que nos são afins. E a responsabilidade de quem é nosso irmão? Meus irmãos? É nossa. É nossa. Somos nós que ficamos ali, mexendo na frequência do nosso rádio, né? Que é a nossa melhoria, não é verdade? Então a responsabilidade é nossa. Graças a essa liberdade de escolha a respeito daqueles com os quais se podem ou querem comunicar, os portadores de mediunidade, cada um segue o rumo que menor lhe apraz, aprendendo a conquistar com as lições que recebe o mais eficaz comportamento que lhe proporcione a felicidade. É emocionante constatar que o terapeuta por excelência jamais se recusa a atender qualquer paciente, em todos os momentos desde que lhe facultem adentrar na casa do coração e o recebam nos tugúrios de sofrimento onde se refugiam. Assim, regozijem todos os seres humanos com a mensagem de Jesus, deixando-se penetrar pela proposta de saúde moral e de paz real que proporciona, porque os sãos não necessitam de médico. E para finalizar a leitura, trago uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel, que fala sobre posses definitivas. E ele nos diz: se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores da vida, transbordante, repleta de luz, amor e eternidade, em favor de nós mesmos. Jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. Não tem jeito, né? A mocidade do corpo é a fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. E é imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus da sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para
sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Assim é a mediunidade, meus irmãos, né? Ele não nos deu para nos proporcionar facilidades, né? E sim para usarmos ela para nos melhorarmos, para evoluirmos, para ajudar o próximo, para estender a mão ao irmão, né? É para isso que existe a mediunidade. E ele continua: sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos à lâmpada do coração, à usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. E aí finalizamos por hoje. Fiquem com Deus e que possamos, no decorrer dessa semana, refletir acerca da mensagem do Evangelho e sobre esse texto. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma quarta-feira de estudos do nosso livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. Para dar início, vamos ler uma pequena mensagem do livro Novas Histórias que Ninguém Contou, Novos Conselhos que Ninguém Deu, do Melcíades José de Brito. E o título da nossa historinha é O Quase Morto. E começa assim: madrugada, ruas desertas, um homem caminhava pela praça da cidade distraidamente quando ouviu alguém pronunciar seu nome. Olhou para todos os lados e nada viu. Ficou intrigado. Ouvira claramente alguém pronunciar o seu nome. Deu alguns passos e sentiu alguém tocar seu ombro. Rapidamente olhou para trás e nada viu. Assustou-se. Sentira fortemente o toque e, no entanto, não havia ninguém ao seu redor. Apressou seus passos na tentativa de encontrar algum vivente, quando deu uma forte topada e foi quase ao chão. Procurou o obstáculo no qual batera e não encontrou nada que justificasse aquele choque. Tomado pelo medo, pressentiu que não estava sozinho. Estaria acompanhado por alguma alma? Ao pensar nisso, sentiu arrepios em todo o corpo e, atônito, começou a correr, sem destino certo. Ouviu novamente alguém pronunciar seu nome. Logo após, ouviu outras vozes, que agora não só pronunciavam o seu nome, como davam fortes gargalhadas. Ficou desesperado. Correu por um bom tempo sempre ao redor da praça, que parecia não ter fim. Sentiu cansaço e suor, quase desfalecendo, parou. O fenômeno persistia. Ouvia vozes, sentia toque, pressentia a presença de vultos ao seu lado. Estaria enlouquecendo? Sentou num banco, pôs ambas as mãos no rosto, fechou os olhos e pensou em si mesmo. Podia ter ficado em casa. Que fora fazer ali, naquela hora? Estaria bêbado. No estado emocional em que estava, não conseguia coordenar bem as ideias. Conhecia bem a praça, mas não lembrava o que ali fora buscar. Teve um instante de sossego quando, ao abrir os olhos, viu uma pessoa que caminhava calmamente e que se sentou junto a ele. Aliviado, ele perguntou: "Quem é você?" "Para os homens, sou um defunto", disse o recém-chegado. Apavorado, o homem levantou-se rapidamente e disparou a correr. E o desconhecido seguiu
no seu encalço, gritando: "Você também é! Você também é!" Desorientado, em estado de choque, o homem desmaiou. Acordou num hospital, atendido por um enfermeiro, a quem declarou logo que abriu os olhos: "Quase que eu morria." "É verdade", disse o enfermeiro, completando. "Faz 40 anos que você dorme, falecido, vítima de embriaguez crônica e recolhido próximo a uma praça pública. Esperamos todo esse tempo o seu despertar para dar-lhe as boas-vindas ao mundo vivo dos espíritos." E vem aí então os comentários dessa historinha. A vida continua. No corpo ou fora dele, o ser pensante que somos viverá eternamente. A vida está por toda parte, no mar, no ar, no microcosmo, no macrocosmo, no visível e no invisível. O universo é um atestado forte da existência de Deus. As leis que regulam o cosmo revelam a sabedoria divina. Uma das grandes revelações transmitidas pela doutrina espírita é a lei do progresso. Somos todos nós, indistintamente, espíritos evoluindo para Deus. As relações dos ditos mortos com os homens sempre existiram e elas atestam que a vida continua. O próprio Jesus conversou com os desencarnados Moisés e Elias no Monte Tabor, conforme relato bíblico de 3 apóstolos que abonam o fato: Mateus, Marcos e Lucas. Valorize sua atual existência física. Tenha sempre presente a expectativa da vida futura. Viva de forma saudável. Após a morte, o corpo espiritual portará as marcas dos excessos praticados contra o corpo material, e a mente espiritual refletirá o estágio feliz ou desgraçado de conformidade com os atos praticados na vida física. E terminando um trecho de Mateus nos diz: ora, Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Muito bem, terminada a nossa historinha, vamos dar sequência então à nossa leitura. Leitura do Diversidade dos Carismas. Né? Nós estamos já no fim do capítulo 11, capítulo esse que tem por título O Mal Olhado. E nós vamos ler o item 5, que é o último item, para terminar este capítulo, cujo título é O Papa e o Malóquio. Vamos ver. Nino Lobello, na obra The Vatican Papers, conta que até alguns papas é atribuída a faculdade do olho ruim. Um deles, Paulo VI. Curiosos episódios estão narrados no capítulo intitulado Por que ele pode ter sido o papa mais impopular? Em 1975, por exemplo, conta Lobello que o Aeroclube de Milão, cidade onde Paulo VI havia sido um respeitado e admirado arcebispo, resolveu prestar-lhe uma homenagem. Voou para Roma com uma réplica da imagem da Madonna que fica no domo da catedral daquela cidade. Ao descer de paraquedas em plena praça de São Pedro, a estátua partiu-se. De regresso a Milão, o avião sofreu um acidente e toda a equipe da homenagem morreu. Acrescenta que milhões de italianos atribuíram a razão de tão desastrada homenagem ao olho ruim do Papa. Isso é injusto. Paulo VI foi um homem sensível e bom. No entanto, a fama de que era
um emissor de mal-olhado, espalhou-se por toda parte e durou os 15 anos do seu papado. O Vaticano, aliás, não julgou necessário promover nenhuma campanha para desmentir a injusta fama do Papa, talvez por considerá-la ridícula e sem fundamento. Lobello afirma que por toda a Itália se encontra gente usando talismã e amuletos em defesa do malóquio. Mesmo os italianos que zombam e declaram não acreditar nisso, costumam às vezes carregar alguns desses amuletos. Nunca se sabem, dizem eles, tal como o ilustre cavalheiro Dom Quixote. Sabe-se que não há bruxarias, mas não custa carregar uma figurinha escondida, alhures, na roupa. O autor do livro informa que nem Mussolini estava livre desses receios. Devia ter suas dúvidas ou certezas, quem sabe. Segundo Lobello, descendente direto de italianos, embora americano de nascimento, Pio XII também tinha suas precauções contra o malóquio. Por via das dúvidas, evitava encarar de frente o cardeal Montini, que seria o futuro Paulo VI, sempre que este ia falar com ele no Vaticano. Aliás, o jornalista e escritor diz mesmo que Pio XII não morria de amores por Montini por causa de divergências pessoais, e que esse só foi elevado ao cardinalato por João XXIII, que aparentemente não tinha receio do mal-olhado que imputavam a Montini. Segundo os entendidos, na Itália é fácil identificar o olho ruim, dado que se parece com o olhar do gato. Já notaram que o gato não pisca? Ele só fecha os olhos para dormir. Para evitar envolvimentos com o malóquio, os italianos conservam o antigo costume de seus antepassados romanos, cuspindo para um lado, ou então usam qualquer roupa azul. Há até quem sacuda um chaveiro e os que nunca enfrentam uma pessoa, olhos nos olhos. A figa também é de uso generalizado. Tudo isso segundo o nosso competente informante, Nino Lobello. Uma série de desagradáveis coincidências parece ter perseguido Paulo VI. Em 1967, um violento terremoto abalou a Turquia depois que o Vaticano anunciou que o Papa visitaria aquele país. Em 1970, foi um ciclone desastroso que sacudiu o Paquistão depois que o Papa decidiu visitar o Oriente. Um episódio muito comentado e lamentado pelos fanáticos torcedores do futebol italiano deu-se quando, após uma visita ao Papa, um time não conseguia mais ganhar nenhum jogo. Não faltou quem culpasse o mal-olhado de sua santidade. Lobello diz ainda que Paulo VI não contribuiu em nada para melhorar sua imagem quando mandou tirar São Nicolau da categoria dos santos da Igreja. Ora, na Europa e nos Estados Unidos, é ele a própria figura do que chamamos por aqui Papai Noel. A revolta maior foi em Bari, onde o santo é o padroeiro local, e segundo a tradição, seus ossos estão enterrados desde 1087, depois de tomados aos sarracenos. Uma magnífica basílica, construída em honra ao santo,
foi decorada por artistas árabes do século XI, com maravilhosos e intrincados desenhos no piso. Somente alguns séculos depois, descobriu-se que eles escreveram disfarçadamente o grande postulado islâmico. Só há um Deus e Maomé é o seu profeta. Por isso, o piso de uma igreja católica ostenta uma profissão de fé muçulmana. Mas isto, afinal de contas, nada tem com um mal olhado, e entrou no capítulo como Pilatos no credo. Não há dúvida, porém, de que é injusto atribuir a Paulo VI essa faculdade. Foi um homem compassível, bom, sensível. É incompatível com a sua inata religiosidade e bondade a ideia de que fosse um jettatore, ou seja, uma fonte emissora de desastres que afligiram tanta gente como lhe desejam atribuir. É certo, porém, que forças mentais poderosas podem ser manipuladas pelo pensamento e pela vontade. Não há, portanto, mal olhado no sentido de que um simples olhar possa fazer murchar uma planta ou adoecer uma pessoa. Há, contudo, sentimentos desarmonizados que, potenciados pela vontade consciente ou inconsciente, acarretam distúrbios consideráveis em pessoas, animais e plantas. O pensamento é a mais poderosa energia no universo e circula por um sistema perfeito de vasos comunicantes através de toda a natureza. Segundo as intenções sob as quais é emitido, tanto pode construir como destruir, dar a vida como retirá-la, nada mais do que isso. Do ponto de vista do nosso estudo, é um fenômeno anímico, dado que é uma atividade do espírito encarnado. Pode, no entanto, contar eventualmente com a colaboração ou envolvimento de espíritos desencarnados, tanto secundando aquele que quer ajudar com pensamentos positivos de vitalidade e harmonia, como aquele que deseja destruir. Seria muito bom que toda a gente soubesse que, assim como o amor tem a sua resposta e desencadeia uma reação positiva que retorna ao que ama, o mal também dispara um mecanismo que tanto o leva ao seu alvo, como traz de volta ao emissor a resposta correspondente. Um dia, todos nós vamos entender que não é inteligente ser mau, e então não haverá mais mal olhado. Bom, termina aqui o capítulo 11. Nós vamos então dar início ao capítulo 12, que tem por título Fenômenos de Efeito Físico. E vamos logo à introdução. No roteiro originário, elaborado para este livro, foi minha intenção deixar de considerar as manifestações de efeito físico. Pelas suas complexidades e amplitude, a questão não poderia, a meu ver, ser tratada no contexto temático da mediunidade em geral, sem prejuízo ao seu entendimento. Mesmo porque não alimentei a pretensão ambiciosa de abranger todos os aspectos da fenomenologia psíquica. Alguma coisa, contudo, precisa ser dita sobre o assunto. O mínimo possível a uma visão sumária dos problemas envolvidos, principalmente porque muitos são os que se deixam fascinar pelo espetáculo, às vezes dramático,
que os fenômenos promovem. Milhões de pessoas foram testemunhas e participantes dessa empolgação quando o sensitivo israelense por nome Uri Geller apresentou-se na televisão brasileira, repetindo, aliás, o êxito que alcança onde quer que se exiba a um público sempre ávido e atento. No seu minucioso quadro classificatório das modalidades de manifestações e de faculdades, Allan Kardec identificou duas categorias de médiuns: os de efeitos físicos e os de efeitos inteligentes. Colocou no primeiro grupo os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas, e no segundo, os que considerou mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Muito bem. Conforme tivemos oportunidade de observar ao comentar tais aspectos, fenômeno mediúnico de fato, na plenitude de sua conotação semântica, é o de efeito intelectual, no qual o sensitivo funciona realmente como canal de comunicação entre desencarnados e encarnados. A certa altura, Livro dos Médiuns, item 99, um espírito explica à sua maneira o que julga ocorrer no fenômeno de transporte. Em nota explicativa à 19ª pergunta, Erasmo corrige a informação do manifestante, esclarecendo o seguinte: o que os envolve, no caso objetos transportados, não é matéria propriamente dita, mas um fluido tirado, metade do perispírito do médium e metade do espírito que opera. Então vamos dar uma paradinha por aqui, né? E na próxima leitura nós continuamos a falar sobre este assunto, ok? Então vamos parar por aqui, terminar o nosso trabalho agradecendo a oportunidade bendita de estarmos juntos mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.